One day you will leave this world behind. So live a life you will remember. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Cara, olha pros últimos anos, tá ligado? Olhe pros últimos 12 meses. Quando foi a última vez que você viveu algo que vai ter nitidez na sua memória daqui a 10 anos? Não responde ainda, calma, calma. Só sente o peso do silêncio, tá ligado? O cara que escreveu essa letra, o Avicii, né, Avicii, sei lá como é que fala essa merda, morreu aos 28 anos. E isso não é ironia trágica. É o ponto central de tudo o que vamos conversar hoje. A urgência não é um acessório. É a única ferramenta que nós temos nessa vida, né? E é foda. Por um acaso, né? Eu acabei caindo, né, nessa música, né, na The Night. Eu possivelmente vou deixar o trecho qual eu cito no começo do vídeo. Foda-se, copyright, tá ligado? Não travando o vídeo, tá bom? E, cara, é muito aleatório. Eu ouvi essa música em diversos momentos da minha vida. Em muitos deles em momentos de energia alta, tá ligado? Tava em viagem universitários, caralho, tava curtindo muito. E eu a reencontrei num vídeo no YouTube Shorts, tá ligado? Ranqueando as melhores theme songs do FIFA. Tá ligado? Eu acho que era o FIFA 2014, 2015, sei lá. E aí tava lá. Aí eu tive que pesquisar. Não, FIFA 2015, theme song. Aí fiquei pesquisando, encontrei e falei, caralho, é essa música. E eu já tinha ouvido essa música várias vezes e eu não sabia o nome. Tá ligado? Várias músicas do Avicii, aparentemente, ficaram famosas pra caralho. Eu conheci o nome, sabia mais ou menos quem ele era, mas não sabia que as músicas eram dele, de fato. Mas, enfim, né? Acordar, cheque no celular, café, trabalho, checklist, almoço, mais trabalho, tela, jantar, dormir e no dia seguinte repetir tudo de novo, velho. Na programação, um loop sem condição de saída quebra o sistema. Pelo amor de Deus. Acho que é um dos checkpoints, né? É um dos eventos canônicos, né? De todo estudo de programação é isso, né? Todo mundo já fez um loop que deu out of memory, né? E na vida, ele só consome o hardware. O filósofo Martin Heidegger dizia que a maioria de nós vive no impessoal, né? A gente não escolhe o que faz, a gente faz o que se faz. A gente fala o que se fala, sem muito refletir sobre, saca? E a maioria das pessoas vai ter uma vida tecnicamente longa, mas estatisticamente vazia. Se você não consegue distinguir terça-feira da semana passada da terça-feira de 3 meses atrás, você não está acumulando tempo. Você está apenas assistindo o cronômetro rodar. Existir é um processo biológico. Viver é um ato de diferenciação, brother. E parando pra pensar, eu acho que minha vida eu não mantive muitas. É, minha vida de 3 meses atrás, a gente tá no mês 3. Mudou um pouquinho. Um pouquinho, pero não muito. Tá ligado? E é isso aí, cara. É foda, mas já vou chegar lá, tá ligado? Já vamos chegar no porquê disso não ser tão ruim, né? Mas o problema não é só o piloto automático. De fato, não é. O piloto automático pode. O piloto automático é um dos seus maiores ajudantes, né? É um dos seus. Pode ser uma das suas maiores ferramentas se bem utilizado. Eu creio que a galera acaba demonizando muito essa parada do piloto automático, de inércia, área. Cara, tem momentos na sua vida que você vai ter que estar no piloto automático, que vai ser bom você estar no piloto automático, porque você só quer. Você vai ter que fazer certas coisas por um certo período de tempo e até concluir aquilo, assim, o piloto automático te ajuda, o tempo passa mais rápido. Por exemplo, esse ano
Os 3 meses que vieram, eu meio que tô no piloto automático, tá ligado? Mas é porque eu tô num processo de construção de rotina, né? Eu tô tentando construir e manter uma rotina. Então, piloto automático por isso é bom, né? Porque eu não tenho que perder muito tempo com certas coisas. Mas, o problema é que a gente criou uma explicação muito errada sobre o que seria sair desse controle automático, né? Desse piloto automático, de viver na inércia, né? Além da demonização descabida sobre ele, também tem um pensamento muito errático de como seria sair do mesmo, né? Avicii, 2018, Oman, 28 anos. Muita gente olha pro fim dele e pensa, viu? A mensagem da música dele era falsa, pô. Não fazia sentido, tá ligado? Era tudo da boca pra fora. Eu argumento o contrário, cara. Ela fica mais pesada justamente por isso. Não é que isso vá de encontro a ela, mas sim acaba por complementar a mesma. Que. Enfim. Não tem muito porque ficar na morte dele, porque é foda, né? Os estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, né? Nossos GOATs, tinham um conceito chamado Memento Mori, né? Pra você que não sabe, né? É um conceito muito difundido no meu grupo de amigos, inclusive, né? Memento Mori e Memento Vivere. Eu sou mais do Memento Vivere, né? Mas eu creio que meus amigos sejam mais do Memento Mori, né? Memento Mori consiste em lembra-te que vais morrer, né? Lembra-te que és mortal, né? Para o senso comum, isso soa depressivo, né? Soa, ai, que merda. Pra quem quer viver, isso é um filtro de spam. Se você soubesse que o arquivo da sua vida seria deletado amanhã, o que você estaria rodando agora? Tá ligado? Tem muito dessa também quando você fala sobre a mortalidade, né? Sobre a brevidade da vida, sobre o quão rápido as coisas podem acontecer. Na minha família, os meus avós ainda são vivos, né? Só que vira e mexe eu acabo falando, né, pra minha mãe, por exemplo, que meu avô vai morrer. Eu pego e falo, cara, daqui a pouco ele vai pacotar. Meu cachorro já tá velho. Eu falo, pô, daqui a pouco ele vai pacotar. E eu percebo que tem muito um espanto, né? Muito de, nossa, não fala isso que você tá agorando. Você não precisa ficar lembrando disso. Claro que precisa ficar lembrando, cara. Não é como se eu tivesse. Quando você lembra que alguém é mortal, né? Quando você lembra que alguém vai morrer, não é como se você tivesse querendo que ela morresse. Não, cara. É muito pelo contrário, né? É mais um aviso, né? Não vai estar aqui para sempre. Então aproveite o tempo que lhe resta. Tá ligado? Tal pessoa, tal coisa não vai estar aqui para sempre. Então faça valer, tá ligado? De forma a qual, quando chegue o tempo dele, né? Quando não lhe restar mais tempo na Terra, você não tenha mais nenhum arrependimento para com aquela coisa ou para com aquela pessoa. Eu tenho exemplos, você possivelmente pode vir algum exemplo na sua cabeça, de pessoas que, ao perder entes queridos, o cara nunca mais é o mesmo, tá ligado? E eu acho que isso, na maioria das vezes, é por conta de culpa. Porque, sei lá, mano, o cara, quando ele teve a chance, ele não. Porra, ele não foi legal, ele não fez o que queria, não fez o que devia, né? E aí, em vez dele ter tido esse tipo de pensamento na hora, ele foi cada vez mais agindo de forma merda, tá ligado? Um filho que tratava mal os pais e aí os pais morrem, o cara fica totalmente destruído. Tá ligado? Eu acho que esse, no caso, é um dos mais comuns, mano, sinceramente. Porra, é menos comum, mas, tipo, um casal que o cara não fez o que queria com a mulher não fez o que. Não conseguiu concluir os planos que fez um com o outro, e aí, por algo do destino, um acaba perdendo o outro. E a vida é assim, cara, sinceramente, a vida é assim, a vida é feita de perdas, nada, a única constante da vida é a inconstância. Jamais ache que algo lhe é garantido no futuro, né? Jamais ache que o amanhã é garantido, tão pouco o amanhã de quem você ama. Se o seu não é garantido, quem dirá das pessoas ao seu redor. Então, eu vejo que esse tipo de comportamento de como se são dois comportamentos muito ruins, né? Um é como se o amanhã fosse garantido e o outro é como se o amanhã não fosse garantido.
tá? Você não pode viver inconsequentemente de forma a qual, se o amanhã porventura chegar, você vai ter que lidar com certas coisas, tá ligado? Mas você também não pode viver com uma prudência descabida, de forma que, caso o amanhã não venha, ela não serviu de nada, tá ligado? Cabe a cada um escolher que níveis de prudência e de imprudência ele consegue sustentar, né? Você consegue sustentar de fato. O que importa, né? A vida do homem é baseada nele sustentar a própria marra, né? Se você quer viver de tal forma, se você quer falar de tal coisas, né? Se você quer defender tais discursos, você ir de sustentar a marra que eles trazem junto, né? Você ir de sustentar as consequências dos mesmos. Mas enfim, né? Voltando ao Avicii, quando ele canta My Father Told Me na música, né? Que é basicamente, né? Meu pai me falou, né? Meu pai me contou. Ele fala de transmissão, né? Algo que é passado. O pai dele tá tentando passar algo pra ele. E no estoicismo, o valor de uma vida não é medida pela extensão, não é pelo tamanho, né? Mas pela qualidade do que é deixado, o dito legado. O que você vive hoje pode virar o código-fonte de quem vem depois. Pode ser um filho, um vídeo ou apenas uma ideia que você plantou em alguém. Tem aquela frase, né, que se você quer deixar um legado na Terra, só tem 3 formas possíveis, né? Que é você fazendo um filho, você plantando uma árvore ou você escrevendo um livro. E diabos, parando pra pensar, eu não consigo ver outras formas de criar um legado tão palpáveis quanto essas, né? Tirando a parte de plantar árvore, que é meio foda-se, né? Mas, se a morte é o que dá clareza, por que a maioria de nós ainda insiste em adiar a própria vida? Então, cara, a gente vive muito no quando, tá ligado? Quando eu me formar, quando eu tiver o setup ideal, quando eu bater X mil na conta, aí eu começo a viver. E, e tem seu sentido, tá ligado? Eu consigo ver por quais perspectivas isso talvez fizesse sentido, mas também não faz tanto sentido. Tá ligado? Você tem que ter prudência o bastante pra, caso você esteja vivo amanhã, você ainda tenha uma vida, tá ligado? Mas você também não pode ser prudente o bastante, tá ligado? Também não pode lhe faltar tanta imprudência a ponto de que, caso amanhã não venha, não valeu de nada, tá ligado? Do que adianta você trabalhar por 40 anos sempre esperando ali a sua a sua aposentadoria, né? Você tem, sei lá, 2 milhões, 5 milhões acumulados e você morre um dia antes de se aposentar, tá ligado? Se eu não me engano, teve um developer japonês que ocorreu isso com ele, cara. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele passou, tipo, 40 anos na Nintendo, sempre falando que quando ele saísse ele ia abrir a própria empresa, quando ele saísse ele ia abrir a própria empresa. E, tipo assim, quando ele conseguiu sair, né, tipo, em 2 semanas depois ele se meteu num acidente de carro e morreu, tá ligado? Eu não lembro se foi o criador de Pokémon, Mario, alguma porra dessa aí. Era algum cara foda aí na Nintendo, cara. Só não lembro o nome. Era bom ter pesquisado sobre antes, né? Mas que se foda aqui, como sempre, é mais no freestyle, né? Mas enfim, cara. Nietzsche chamava toda essa questão de moral do escravo, né? Como eu já venho trabalhando anteriormente, né? Eu gosto muito da moral do escravo, cara, porque se encaixa em diversas coisas, velho. E você percebe muito como a vontade de potência dos caras, por vezes, é apenas tentar impedir que você exerça aquilo que você quer, tá ligado? Ou niilismo relativo também, né? Por outros nomes, né? Você nega o agora em nome de uma promessa futura que nunca chega. É o que eu chamo de. É o que eu chamo, não, né? Isso vai justamente de encontro ao Retardus Maxim, né? Porque tanto. Se bem que não, né? Mas o fato de você achar que o futuro ele é garantido
você ficar tão ocupado otimizando plano que esquece de executar a vida. Tá ligado? O pensamento vira o fim e não o meio. Porque pela falta do retards maxing, você fica só planejando, ou simplesmente não planejando. É aquilo, né? A falta de planejamento também é um problema, só que é um problema menor do que o excesso de planejamento. Porque você só tá pensando o que fazer, pensando, traçando planos, tentando sempre maximizar um plano que você nem sabe se vai dar certo, tá ligado? Então não faz muito sentido você tentar maximizar, porque não existe planos sem falhas, não existe nada certo, né? Nada garantido na vida. Eu acho que essa também é uma das magias, né? Mas, cara, só me vem uma pergunta à mente quando eu penso nessas coisas, né? O que exatamente, tá ligado? E eu quero o dado exato, tá ligado? Não uma ideia vaga. Precisaria acontecer hoje pra você considerar que a sua vida vale a pena ser lembrada, tá ligado? Busca aí na memória, cara. O que é você, tá ligado? O que foi sua vida até então? Quais coisas, quais vivências, quais experiências, quais legados fazem com que sua vida tenha valido a pena ser lembrada? Tá ligado? Quem é você? Então, se você demorou mais de 5 segundos pra responder, ou se a sua resposta depende de terceiros, tá ligado? Você já tem o diagnóstico. Você é simplesmente um espectador da sua própria biografia. E isso é uma merda. Quer dizer, não é bem uma merda, cara. Porque aí que tá a questão, né? Tem aquele papo de que todo mundo é protagonista da sua própria vida. Mas tem pessoas que de fato não vão ter protagonismo em suas próprias vidas. O cara vai viver ali muitas das vezes pra, sei lá, mano. Ele pode acumular capital ou deixar tudo pro próprio filho, aí talvez o filho dele consiga ser o protagonista da própria vida. Eu vejo que esse papo aí de que, mano, se todo mundo é especial, então ninguém é especial. Então, você que tá vendo esse vídeo provavelmente é mais especial do que os normes, talvez. Possivelmente, creio eu, né? Mas também não tem nada de errado em não ser especial, saca? Porque se nem todo mundo é especial e nem todo mundo não é especial, então de certa forma dá pra se pensar por certa perspectiva que é especial você tanto ser especial quanto não ser especial, tá ligado? Então, não sei se faz sentido, cara. Possivelmente, na minha cabeça faz. Mas é interessante, porque não tem problema. Saca? Creio eu. Mas antes de você sair daqui achando que eu tô falando pra jogar tudo pro alto e viver uma aventura, eu tenho que destruir essa ideia clichê, porque antes de gravar esse vídeo eu troquei ideia com um amigo, perguntei pra ele qual era a visão dele sobre, e ele trouxe uma visão que foi totalmente de encontro com o que eu tava pensando antes de gravar essa porra, né? Então vambora. Então esqueça o Instagram, cara. Uma vida memorável não é feita de viagens pra Bali, saltos de paraquedas. Isso é a versão comercial da felicidade. O que o filósofo Guy Debord chamava de sociedade do espetáculo. O perigo aqui é a megalomania. Se a sua régua só marca os momentos de pico, todo o resto da sua existência vai parecer um erro de sistema, um vazio entre uma foto e outra. Você tem um perfil no Instagram muito foda, né? Com paisagens lindas, com viagens ali, experiências, tal. Mas eu te pergunto, né? O que você viveu, quem é você nas lacunas daquelas postagens, né? Nas lacunas daquelas fotos? O que você fez, tá ligado? Qual foi sua história entre aquilo? Se a sua vida. Se o sumário da sua vida é o seu Instagram, então isso não me diz muita coisa sobre a sua vida. Tá ligado? Você tava de fato feliz nos momentos que você tava tirando aquela. Que você tirou aquelas fotos, você de fato tava tendo boas experiências ou você tava só tirando fotos, tá ligado? Quando você pensou em fazer aquela viagem, você queria conhecer aquele lugar, você queria ir
pra aquele lugar, você pensou, caralho, vai ser muito foda, vou poder conhecer tal lugar, lugar X, lugar Y, ou você pensou, caralho, vai dar pra tirar fotos muito fodas. Caralho, eu vou poder tirar foto em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Tá ligado? É meio merda. Porque a maioria é nessa pegada, tá ligado? A vida que vale a pena ser lembrada não é um filme de ação, não é o Adrenalina com o Jason Statham, tá ligado? Não é um Velozes e Furiosos. É simplesmente uma vida que tem lore, tá ligado? E nessa questão, né, foi até o que eu falei que um amigo meu abriu meus olhos, né? Um salve aí, Davizinho. Eu tava conversando com um amigo sobre esse roteiro, né? Sobre a ideia central do vídeo. E ele me contou o relato dele, me mandou um áudio que me deu um estalo, pô. Fez eu falar, caralho, brother. Porra, faz sentido pra caralho. Ele falou que a amiga dele foi fazer intercâmbio na Índia, tal, tal, tal. O ápice do memorável, né? É comer, rezar e amar. Caralho. É. A famosa viagem de autoconhecimento, tá ligado? A aventura, outro lado do mundo. História pra caralho, porra, não, intercâmbio foda. Mas ele, ao mesmo tempo, cara, me falou que, tipo assim, ele se emocionou, ele tirou uma satisfação imensa cruzando a Baía de Guanabara de barco, viado. Indo trabalhar. Um trajeto que ele faz todo santo dia. Mas que era uma paisagem tão singular, tá ligado? Tão ímpar, tão única. E que talvez, até por conta da emoção dele fazer isso todo dia e nunca ter parado pra refletir sobre, ter parado pra falar, caralho, mano, que porra é essa, meu irmão? Que paisagem linda do caralho. E isso ressoou muito comigo, principalmente no sobre esse relato pessoal, cara. Porque eu percebi que eu tenho feito isso constantemente nos últimos meses, onde eu tô em piloto automático, cara. Tá ligado? Parece até contraditório, mas eu digo que eu tô no piloto automático, mas eu digo que eu tô conseguindo tirar muito mais satisfação da vida, velho. Porque eu tô parando momentos, eu paro em certos momentos e falo, caralho, cara, como é bom tá vivo, velho. Como é bom. Pô, eu lembro. Ele falou da Baía de Guanabara, que deve ser uma visão do caralho, né? Mas eu lembro de um dia eu tá andando de bike ali no Engenhão. Eu não lembro se era indo ou se voltando do trabalho, alguma fita dessa. E, cara, eu vi o pôr do sol, era até final de semana, esquece. Eu vi o pôr do sol, mano, o sol abaixando assim, toda aquela iluminação meio amarelada, meio alaranjada do pôr do sol, tá ligado? E o sol abaixando assim atrás do estádio, eu olhei pra aquela porra e falei, caralho, mano, que foda, bicho. Também realmente quase, quase me emocionei, quase me debulhei em lágrimas, porque, cara, é, pode parecer meio merda vendo por esse lado, cara, mas é bom, velho. Por exemplo, a última vez que choveu e eu tive treino de boxe, eu fui e voltei do boxe correndo na chuva. E, cara, amarradão, velho. Olhando falando, cara, como é bom sentir as gotas de chuva caindo no meu corpo, como é bom estar vivo, tá ligado? Como é bom ter saúde pra poder estar correndo na chuva após um treino de boxe, tá ligado? E tirar essa satisfação das pequenas coisas que compõem a minha rotina, parece que estão dando um tempero muito mais especial, estão dando um gosto muito melhor pra minha vida, saca? E eu penso o quanto, o quão incomum talvez isso seja, né? Pode até ser comum no meu ciclo de amigos, né? Mas aí também porque os caras têm um nível, né? Um horizonte de consciência mais desenvolvido, né? Um eu interior mais desenvolvido. Mas o quão merda deve ser o cara viver uma vida onde ele acha que a rotina dele é uma merda, onde a semana dele é toda, ele só vê como se fosse uma merda, e aí é o único momento divertido da semana dele é quando ele sai pra encher os cornos no final de semana, gastar o suado dinheirinho dele, né, que já não, possivelmente já não é muito, porque ele tá achando que a vida dele é uma merda. E aí, os poucos momentos que ele fala que ele tá vivendo é justamente ele se entorpecendo e se destruindo, né? Quando eu consegui tirar muito mais satisfação desse tipo de momentos do que, por exemplo, na mediana de rolês que eu saía. Porque é uma satisfação diferente. É uma satisfação que após ela não vem culpa, tá ligado? É algo mais
puro, por assim dizer, é algo mais. Cara, foda, é algo mais. Não tem nada de maquiavélico por trás. E no fim, o insight é esse, né? A gente acha que viver exige um ticket de avião, mas a verdade é que a gente tá com a resolução da nossa atenção muito baixa, tá ligado? A gente passa pelo épico todo santo dia, cara. Mas como o nosso processador tá rodando em background, focado no bug do código, no boleto, no que o vizinho comprou, a gente não renderiza a realidade que tá na nossa frente. Tá ligado? Você tá com a mente tão em outras coisas, né? Enquanto você tá vivendo, que você acaba nunca tomando um tempo pra parar e refletir, cara. Porra, que foda, né, brother? Caralho, tô podendo comer uma. Pô, paguei aqui uma comida, pá, essa comida tá boa. Correto. E é isso, você não precisa ir pra Índia pra ter uma vida memorável. Tá ligado? Melhorável é foda, né? E não vai pra Índia, cara. Índia é o caralho, tá ligado? Mó merda. Você precisa de intensidade no cotidiano. Tá? Você precisa ter tesão na sua vida. Sêneca dizia sobre a brevidade da vida, né? Que estamos ocupados demais para viver. Mas a ocupação que nos mata não é o trabalho duro. É a cegueira de passar pela mesma paisagem todo santo dia e não processar a informação. Tá ligado? E no fim é isso, cara. É sobre just enjoy your life. Tá ligado? Basicamente. E a letra de The Nights That Never Die, né? Do The Nights, do Avicii, né? A letra dele diz The Nights That Never Die. É, essas noites que nunca morrem, né? Eu tava vendo no letras.com que eles traduziram de forma diferente, ou sei lá, né? Eu confio mais na minha interpretação de texto do que da maioria desses sites aí, porque aparentemente os caras não. Parece que é um pra um, eu sei lá qual é o método de tradução que eles fazem, mas parece que não é um ser humano interpretando ali de fato, né? E essa parada das noites que nunca morrem não é sobre quantidade de festas, tá ligado? É sobre a densidade das mesmas. A noite que não morre é aquela onde você não era um NPC, simplesmente seguindo um script automático. É sobre as noites que eram você presente, fora da zona de conforto da sua mente, construindo sua lore no trajeto de um Uber ou no balanço de uma barca, tá ligado? Então, viver intensamente não é viver em picos de adrenalina 24/7. Isso fritaria a porra do teu cérebro, tá ligado? É saber reconhecer o épico que existe no banal. É ter a coragem de se emocionar com o que é comum. E, cara, enquanto eu falo isso, vem tantas lembranças, vem tantas memórias na minha mente que, no fim, não são. Não foram coisas épicas. Tá? Olhando. Na época que ocorreram, já não eram coisas épicas. Olhando com a perspectiva de hoje, eu vejo que eram coisas mais banais ainda. Mas são aquelas memórias que, tipo assim. Eu sei que eu vou lembrar pra sempre, independente do que ocorreu depois. Cara, noites com os meus amigos onde a gente só tava assistindo uma série, tá ligado? A gente só ficou trocando ideia, tá ligado? Memórias, porra, da garota que eu gosto, da garota que eu amo, falando alguma frase que ia mudar a forma como eu via as coisas, tá ligado? Alguma memória com um parente querido meu, com alguém da minha família que eu amo, simplesmente falando coisas que na época eu não entendia, que na época pra mim era bullshit. Mas que hoje em dia, relembrando, muitas das vezes pessoas que já até não se encontram mais nessa terra, mas que hoje em dia eu consigo entender em partes o que eles falaram pra mim naquela época. E coisas que eu sei que no futuro eu possivelmente vou entender melhor ainda. Tá ligado? Você possivelmente tem memórias assim. Tá? E eu acho que isso é o que vale a pena levar pra vida. Tá ligado? Eu acho que memórias são coisas muito fortes, né? Coisas muito importantes. Tanto que eu tô pra comprar 3 livros
de memória, tá ligado? Um pra minha mãe, um pra minha avó e outro pro meu avô. Por quê? Cara, eu nunca vi aquele Viva a Vida é uma Festa, né? Mas eu entendo que. Eu entendo a mensagem principal, né? Que enquanto você mantém a memória das pessoas viva, a história das pessoas viva, mesmo que ela já tenha morrido, você, de certa forma, ainda tá mantendo ela viva, né? Você ainda tá mantendo a essência dela aqui. E, sinceramente, uma das coisas que mais me atormenta hoje em dia é o pensamento de que, possivelmente, quando eu tiver filhos, meus avós já não estarão mais nessa terra e minha mãe possivelmente já vai estar muito degradada pelo tempo pra ter o discernimento que ela tem hoje. Então, uma das coisas que me deixa muito assustado é o fato de eu não ter muito o que falar sobre os meus avós para meus filhos. Os meus filhos não saberem quem eram os bisavós deles, como eles eram, qual era a história deles. Porque eu não sei muito sobre os meus, tá ligado? E eu acho meio merda você não manter uma história familiar, tá ligado? Pra quando chegar um questionamento você poder contar pra eles qual foi as histórias, assim como seus filhos, seus netos saibam quem foi você, tá ligado? E não tem outra forma de contar isso além de você escrevendo, cara. E eu vou comprar essa merda, eu vou fazer, e quando eu fizer, eu vou fazer questão de deixar aqui no canal. O canal é muito sobre isso também, cara. Saca? É muito sobre eu tentar conhecer pessoas que pensam de forma parecida comigo, que tenham. Ou que pensam de forma. Que podem pensar de forma parecida, mas que discordam de opiniões, foda-se, tá ligado? E também deixar um registro pra no futuro, quando meus filhos tiverem idade pra discernir as merdas que eu falo aqui, eles poderem ver como era o pai deles no auge, né? Quando eu era novo. Que talvez muitas das coisas que eu pense hoje, no futuro eu discorde. Mas justamente por eu ser mais velho, tá ligado? E aí, uma das coisas que você vê que ocorre é que com o passar do tempo, por mais que as memórias fiquem, a sua visão de mundo vai mudando. De forma que a cabeça que eu tenho hoje, os valores que eu protejo hoje, talvez eu seja totalmente contra quando eu tiver 30 anos. Por mais que eu acho que não. Mas eu acho que é sempre bom deixar essa essência intocada, né? Até porque não tem muito como você tentar mudar sua própria essência de forma proposital. E na música do Avicii, o pai dele fala justamente sobre isso, né? Porque quando você for ficar mais velho, você vai ter um coração que viverá, né? Que anseiará por dias mais selvagens. Se eu não me engano, tô parafraseando, tá? A letra não é exatamente essa. Mas também isso tocou muito comigo, cara. Porque já era uma música que eu gostava muito, que eu tinha uma ligação emocional muito grande. Mas ao analisar a letra, cara, eu falei, mano, isso aqui é incrível, velho. Tá ligado? Então, eu já entendi a parte do Some Days You Leave the Earth Behind. Então já entendi que tinha alguma coisa a ver com, mas analisá-la de forma mais técnica, cara, porra, me deixou emocionado, pô. Então, o memorável não é o espetáculo, de fato. É a resolução com que você olha para o que já está na sua frente. So, live a life you will remember. Isso não é uma frase motivacional, porra, digna de um coach, tá ligado? Não é aquelas frases que tu vê em para-choque de caminhão, tá ligado? Até porque você não vai ver uma porra dessa no Brasil, né? Tu vai ver, mas foi Deus que me deu, blá blá blá. Essa frase é mais uma responsabilidade técnica, tá ligado? O oposto de viver uma vida memorável não é a morte. A morte é inevitável, cara. Não tem o que você faça que vai fazer, que vai evitar a morte, tá ligado? Essa é a graça da vida, né? Que ela é finita, que ela é fugaz. Como diz o Yorick, né? A vida é fugaz. O oposto é justamente a insignificância retroativa. É chegar no último frame e perceber que você foi apenas um processo de fundo no sistema operacional de outra pessoa. Você apenas rodou em background, sendo que você apenas rodou em background para a vida de outra pessoa, sendo que na sua própria vida você não fez porra nenhuma, tá ligado? E a pergunta que fica pra você hoje, cara,
e que eu não vou responder, né? Como já é de praxe, né? Cara, quando a luz apagar e o programa fechar, quais serão as noites que vão ficar gravadas no seu disco rígido? Tá ligado? Quando tudo hei de acabar, quando você não tiver mais nada a viver, a contar, quando a sua hora chegar, quais vão ser as noites que nunca vão morrer?